Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão os estudos de vocês? Está todo mundo firme, forte e esperançoso com a data da prova? Bom, eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam conseguindo estudar, que tenham mantido o foco, né, mesmo com esse adiamento da PF. E estamos aqui para mais um conteúdo, né? Você que tem me acompanhado aí desde a saída do edital de escrivão da PF em janeiro, né? E você também que é meu aluno de direção concursos, sabe que eu tô com uma série de iniciativas para te manter animado até a prova, né? Não é porque a prova foi adiada que a gente tem que desanimar. Então nós já fizemos aqui no YouTube e no Instagram, né? 50 questões de arquivologia comentadas de acordo com o edital da PF. Também falei para vocês como é que eu acho que o examinador vai cobrar, né? Será que ele vai cobrar os conteúdos novos que a gente não está acostumado? Ou será que ele vai fazer uma prova ali baseada naqueles conteúdos mais antigos, né? Que a gente já está acostumado a ver em provas de arquivologia? Também falei para você, pessoal, o que você tem que priorizar em cada conteúdo, né? Por exemplo, princípios arquivísticos, né? Que está no seu edital. Qual que é o princípio que você deve priorizar, né? Com base nos princípios que mais caem, com base na evolução da banca em relação à cobrança do tema. Então, a gente fez essas análises, está tudo aqui no YouTube. Se você quiser dar uma olhadinha, por favor, vou ficar muito feliz se vocês assistirem. Além disso, também fiz um resuminho, né, um resumão, na verdade, da Lei 8.159 de 91, que é a lei que fala sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, extremamente cobrada em prova. Então, como muita gente estava pedindo, eu fiz e tá aqui no YouTube, se você tiver a fim de assistir. Excelente método de revisão, tá bom, pessoal? Ah, professora, ainda dá tempo de estudar pelo seu curso de direção? Dá tempo de estudar pelo curso sim, pessoal. São 15 aulas. Além das 15 aulas, nós temos os 15 testes de direção, que são ferramentas que a gente utiliza, né? Para que você saiba se está apto ou não a passar para frente, né? Se você estudou uma aula, estudou a aula 00, por exemplo, fez o teste de direção e não teve um bom resultado, então é hora de voltar, né? E refazer ali aquela aula ou aqueles pontos que você teve mais dificuldade dentro da aula para só depois passar para frente, tá bom? Além disso, todas as aulas têm videoaula e PDF, né? São completíssimos, completamente de acordo com o seu edital também. O pessoal pergunta muito isso, se as aulas estão de acordo com o edital mesmo. Pessoal, estão completamente de acordo com o edital, tá bom? Todas as aulas estão de acordo com o edital. Além disso, tem um bônus, né, que eu acho que é o mais legal do curso. Não que as aulas não sejam, eu acho que as aulas estão muito boas, mas o mais legal do curso, assim, que é uma forma de treino, né, para que vocês possam aí fazer uma revisão para a prova também, é um conteúdo que eu gravei, né, são quase 200 questões de arquivologia voltadas para o edital da PF, comentadas assim, mas daquela forma minuciosa, né? Como vocês sabem que eu gosto de comentar, para que você possa responder essas e outras questões, né, pessoal? Já que a gente está aqui para estudar, então eu gosto de ler a questão, explicar o que você tem que saber para responder aquela questão, cada termo, né, cada conteúdo implícito ali, para que a gente tenha o máximo de bagagem possível, tá bom? Para estar preparado para qualquer situação na prova da PF. Bom, já falei demais aqui e hoje eu trouxe mais um conteúdo para você, que é o comentário, né, da prova de 2018 para escrivão da PF. Uma prova, assim, relativamente recente, né? Eu vou comentar todas as questões com você de forma minuciosa, como você sabe que eu gosto de fazer. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, ou também pode colocar no meu Instagram. Professor, onde é que eu baixo a prova? Bom, vocês têm acesso à prova no Que Concursos, né? Mas eu coloquei lá no meu Instagram, esse arquivo que vocês estão vendo aqui ao meu ladinho, eu coloquei lá no Instagram, na bio, para você baixar a prova de 2018. Eu já fiz a prova de 2013, tá, pessoal? Tá lá no meu Instagram também, e o gabarito comentado está disponível aqui no YouTube. Então não deixe de fazer, é uma excelente forma de revisão, é uma excelente forma de treinamento. Essa semana rolou também o simulado da PF Nacional, né? Então nós tivemos 12 questões de arquivologia também, e fiz um gabarito super minucioso e comentado, você pode visualizar no canal do Direção Concursos, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos passar para nossas questões. Eu sei que você tá aí cansado de me ouvir, não aguento mais essa professora de arquivologia, eu não aguento arquivologia, eu não aguento mais essa professora, eu vou desistir desse negócio. Não faz isso não, gente. Eu sou chata, mas, pensa que vocês vão me aguentar por um tempo determinado. Depois vocês vão estar lá na PF, não vão nem precisar ver mais a minha cara. Não tem isso, tá bom? Ah, professora, eu vou te mandar mensagem, sim.
Gente, por favor, me mandem mensagens. Eu já tô louca, eu tô um nojo. Eu vou ter muitos amigos policiais federais. Imagina que nojo que eu vou ficar. Nossa senhora, já tô até vendo. Ah, conheço fulano de tal, meu amigo. Policial federal, dei aula no direção concursos. A fulaninha também estudou comigo. Ah, tá aí hoje, policial federal. É isso, né, gente? Quem pode, pode, né? Desse jeito. Bom, vamos lá então para nossa provinha. Questão de 2018, da prova de escrivão da Polícia Federal. São 12 questões de arquivologia, tem algumas informações adicionais para você. E vou deixar o link aqui embaixo da prova também, se você quiser acompanhar por aí. Pessoal, vamos lá. Questão número 1. A promoção da preservação e da restauração dos documentos é realizada por meio de políticas de preservação. Pessoal, para resolver essa prova, olha só, a gente tem que destacar aqui algumas palavrinhas, tá bom? Ele tá falando que a promoção da preservação, né? Nossa, eu vou colocar um negócio mais forte aqui para vocês, porque eu acho que vocês não vão conseguir visualizar. Vamos lá. A promoção da preservação e da restauração dos documentos é realizada por meio de políticas de preservação? Bom, para resolver essa questão, pessoal, a gente tem que saber, primeiro, antes de tudo, o que é uma política de preservação, tá bom? Uma política de preservação de documentos são normativas, são instrumentos que a gente cria para proteger a documentação, né? Para proteger o suporte documental e fazer com que a informação registrada nesse suporte documental fique perpetuada pelo tempo que a tabela de temporalidade definir. Ainda mais, né, se a gente estiver falando de documentos permanentes, né, pessoal? Os documentos permanentes, a gente sabe que eles nunca serão eliminados. E aí, você concorda comigo que o suporte documental, que é o material em que a gente registra a informação, ele deve ficar protegido? Porque se o suporte documental não estiver protegido, né, se o material em que a gente registrou as informações não estiver protegido, a gente não vai conseguir perpassar essas informações indefinidamente ou pelo tempo que a tabela de temporalidade definir, certo? Então, a gente tem que proteger aquele suporte documental, independente de qual suporte a gente esteja falando, tudo bem? Então, isso é uma política de preservação. Por exemplo, o que eu posso ter na minha política de preservação? Eu posso falar lá na minha política que os documentos eles devem ser manuseados com cuidado, que eu não posso me alimentar perto dos documentos, tudo bem? Então, todas essas questões que visam proteger os documentos, né, os locais, né, em que os documentos estão armazenados, o acondicionamento, vai estar na política de preservação, tudo bem? É uma coisa mais abstrata, tudo bem? Mais política, mais técnica, tá? Antes que o documento seja... antes que aconteça alguma coisa negativa com o documento. Nossa, não tá vindo a palavra na minha cabeça. Antes que o documento seja... Eu quero falar uma palavra, pessoal, que é muito importante em prova. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Passa pra frente aí. Antes que o documento seja deteriorado, tá bom? Antes que algum dano ocorra com o documento. Então, a política de preservação, ela prevê, né, questões, ela prevê pontos para que a deterioração, para que os agentes danosos não reflitam o documento de forma negativa, tudo bem? Então, essa é a política de preservação. Dito isso, pessoal, olha só o que a questão fala. A promoção da preservação e da restauração de documentos, ela é realizada por meio da política de preservação. Aí eu vou falar para você que até aqui, ó, até essa parte aqui, a questão está corretinha. A promoção da preservação dos documentos é realizada por meio das políticas de preservação, tudo bem? Agora, quando a gente fala a promoção da restauração de documentos, ela é realizada por meio de uma política de preservação? Não. Você sabe por quê? Porque a restauração, ela acontece quando os documentos já sofreram os danos, tudo bem? O documento já foi deteriorado, a água já molhou o documento, o café já sujou o documento, os insetos já comeram o documento já foi rasgado, já foi mal manuseado. Então, o dano, ele já ocorreu durante a preservação. Então, as técnicas de preservação, elas vão servir para que eu aplique procedimentos que visem fazer com que esse documento chegue o mais perto possível do estado original dele. Mas o dano já ocorreu, então a gente tem ações ali para poder salvar esse documento, tudo bem? A política de preservação, pessoal,
ela não vai tratar desse documento, ela vai tratar de questões anteriores a essa restauração. Então, ela não vai tratar da restauração em si, ela vai tratar de mecanismos de preservação, tudo bem? A gente tem a preservação, a conservação e a restauração. A preservação são essas normativas que a gente cria, essas regras que a gente cria. A conservação são as ações que vão manter aquele documento ali limpo, né? Vão conservar, vão manter aquela documentação protegida. E a restauração, ela já vai ser aplicada, pessoal, quando o documento já foi deteriorado por algum motivo, tudo bem? Então, as políticas de preservação, elas não envolvem a promoção da restauração, elas vão envolver somente a preservação, tudo bem? Então, gabarito aí da questão número 1, errada por causa disso que eu falei para vocês. Bom, vamos para a próxima questão? A tramitação de documentos, uma das atividades mais importantes durante a fase do seu uso administrativo, consiste na distribuição dos documentos aos destinatários. Pessoal, ele está falando aqui, da tramitação dos documentos. A tramitação é uma das fases do protocolo, né? Lembra? Recebimento, registro, tramitação, classificação. Recebimento, registro, falei na ordem certa? Recebimento, registro, classificação, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Falei na ordem certa, achei que eu tinha pulado. Bom, aí, essas são as fases de protocolo. Eu falei da tramitação, certo? Só que a tramitação, pessoal, não é isso que a questão está colocando aí. Não é uma das atividades mais importantes durante a fase do seu uso administrativo. Não consiste na distribuição dos documentos ao destinatário. A questão colocou a definição de distribuição, que é uma das fases de protocolo. Mas a tramitação não é isso aí. Então, ao invés de tramitação, vou aumentar aqui, a gente vai colocar a distribuição, tá bom? Distribuição. Então, se estivesse falando assim, a distribuição dos documentos, uma das atividades mais importantes durante a fase do seu uso administrativo, consiste na distribuição dos documentos aos destinatários. Aí tudo bem, estaria correto. Meio redundante, né? Mas estaria correto. Agora, olha só, pessoal, a tramitação, vou falar o que é para vocês, tá bom? A tramitação, ela é o seguinte. Se o documento é criado no setor A, vai para o protocolo, depois passa para o setor B, depois passa para o setor C para recolher uma assinatura, aí vai para o setor D para poder ser analisado por alguém e volta para o setor A, esse A, protocolo, B, C, D, voltar para o A é a tramitação. A tramitação é a movimentação que o documento faz dentro da instituição durante a realização de suas atividades, tudo bem? A distribuição é somente o ato de pegar um documento e enviar para o destinatário. Então, o protocolo recebe esse documento, envia para o destinatário, isso é distribuição, é um envio interno, enquanto a expedição é um envio externo, tudo bem? As bancas adoram cobrar essas duas fases do protocolo de forma conjunta também. Então, anota aí, a distribuição é o ato de enviar internamente o documento na instituição. Expedição é quando um documento está na minha instituição e eu estou enviando para outra instituição ou para uma pessoa física, tudo bem? Então, essa é a diferença entre distribuição e expedição. A tramitação em si, ela vai ser toda a movimentação que o documento vai fazer enquanto estiver realizando as suas atividades, beleza? Então, a gente tem aí uma questãozinha incorreta. Próxima. Os caracteres externos do tipo documental são o código da série, o destinatário e a tramitação. Pessoal, olha só, vou dar um macetezinho aqui para você quando falar nessa questão de análise tipológica, de documentos de arquivo, tá bom? Quando a gente tiver, aqui ele está falando na questão, ele está falando de caractere externo, né? Mas sempre que você pensar em caractere externo, você vai pensar naqueles elementos que compõem a aparência do documento, aqueles elementos externos, tá bom? Então, sempre que fizer referência à aparência do documento, são caracteres externos. Agora, quando fizer referência ao conteúdo do documento, se necessitar de algum tipo de análise, né? Se eu não bater o olho e visualizar assim de uma forma, nem ler, tá, pessoal? Simplesmente bater o olho assim e aparecer assim o caractere,
eu tô falando de um caractere interno. Então, se eu precisar analisar, se eu precisar de um raciocínio ali para interpretar aquela informação, eu tô falando de um caractere interno. Se é uma informação que está externa, que eu bato o olho e vejo, eu tô falando de um caractere externo, beleza? Então, externo, aparência, interno, conteúdo. Grave isso aí. Bom, ele está falando aqui que os caracteres externos do tipo documental são o código da série, o destinatário e a tramitação. Pessoal, para eu visualizar o código da série, eu tenho que ler, eu tenho que interpretar e ver de qual código que eu estou falando, certo? Então, não é um caractere externo, é um caractere interno. A mesma coisa com o destinatário e a tramitação. Para eu ver quem é o destinatário, eu tenho que ler para saber quem é o destinatário. Para eu ver a tramitação, né, que é a movimentação que o documento fez, eu preciso visualizar, né, identificar, ler e entender aquilo ali. Então, tudo isso aqui não faz referência, pessoal, a caractere interno, faz referência a caractere externo, tudo bem? Desculpa, não faz referência a caractere externo, faz referência a caractere interno, tudo bem? Bom, beleza, então questãozinha número 3 incorreta e nós vamos passar para 3. Gente, hoje eu tô que tô. Hoje é aquele dia, mas tenham paciência aí, vamos lá que vai. Bom, questão número 4. A aplicação do princípio da reversibilidade permite manter os documentos da forma como eles foram acumulados pela pessoa jurídica ou física que tiver produzido. Então, aqui, pessoal, ele está falando do princípio da reversibilidade, né? E deu aí pra gente essa definição. Eu já te adianto que essa definição não é do princípio da reversibilidade. Essa questão está falando do princípio da ordem original, tudo bem? Do princípio da ordem original. E por esse princípio, né, a gente vai ter que os documentos eles precisam ser mantidos na sua ordem de criação. Para que eu mantenho essa ordem de criação, né, tanto intelectual quanto materialmente? Porque, pessoal, se eu não mantenho essa ordem, eu perco o contexto, tudo bem? Vou dar um exemplo do que é manter a ordem original. Se eu tenho, por exemplo, uma solicitação de férias, imagina você lá na Polícia Federal, tá? Imagina você lá, pá, beleza, sou PF. E aí você fala, não, já deu tempo de tirar minhas férias, já tô aqui com tempo para tirar férias, o tempo passou rápido demais, até esqueci aquela professora chata de arquivologia, já sou PF aqui, vou tirar minhas férias, beleza. Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir um processo para as suas férias, tá bom? Você vai abrir um processo. Aí você vai colocar uma solicitação de férias. Aí sua chefia imediata vai fazer o quê? Vai autorizar a sua solicitação de férias, certo? Então, primeiro você tem a solicitação, depois você tem a resposta da sua chefia e depois você tira férias. Você entende que tem uma ordem intelectual disso? Pois é. Eu não tenho a resposta para depois ter a solicitação, certo? Primeiro eu peço, depois eu recebo. Então, isso é manter a ordem original. Isso é ter um contexto. O contexto também vai envolver, pessoal, a manutenção da ordem original também vai envolver o fato de que aquela sua solicitação de férias, ela só pode ser criada dentro da Polícia Federal, pois você é servidor da Polícia Federal, tudo bem? Então, se eu tiro a ordem original, se eu desrespeito a ordem original, esse contexto de produção dos documentos, né, que envolve a ordem dentro do processo, que envolve a produção dentro da instituição, que envolve a chefia que é responsável assinar, se eu tiro, se eu misturo, se eu perco essa ordem original, eu perco o contexto. Isso não é interessante. Então, isso é manter a ordem original, beleza? Mas vamos falar do princípio da reversibilidade. É um princípio que não é utilizado, tá, pessoal? Um princípio antigo aí. Ele fala que todo tratamento empreendido em documentos de arquivo, ele pode ser revertido. Só isso. Não é o conceito que a questão está falando, né? Não é a definição dada pela questão. Então, a gente vai ter aí, com muita tranquilidade, né, um gabarito também incorreto. Professores, gabarito dessa prova de 2018 é todo incorreto? Pessoal, vocês lembram nós fizemos um simulado? Até esqueci de falar dos simulados. Quem ainda não fez os simulados, tem 4 simulados de arquivologia aqui no YouTube. Nível fácil, nível intermediário, nível difícil, nível muito, muito difícil. Completamente voltados para o edital da PF, então eu olhei no edital e fiz simulados, né, por nível de dificuldade de acordo com esse edital. Se você quiser baixar esse simulado, está lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, bem organizadinho para você, e o gabarito comentado de todos eles está aqui no YouTube. Então,
É uma boa forma de revisar, professora? É uma boa forma de testar? Nossa, é uma excelente forma. Sua prova pode vir de acordo com o que eu coloquei no simulado. Então, por favor, baixa lá no Instagram, faça o simulado e depois coloca embaixo no vídeo o que vocês acharam, se foi difícil, se não foi difícil, vocês aceitaram, não aceitaram, para eu ter uma ideia, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, vamos para a questão número 5. Com a mudança política ou administrativa em que ocorra a transferência de funções de uma entidade para outra, os documentos de arquivos importantes também devem ser transferidos para outra entidade, a fim de assegurar a continuidade administrativa. Pessoal, se uma instituição ela encerra as suas atividades e outra instituição absorve essas atividades, a documentação ela tem que ser transferida para outra instituição que absorveu essas atividades, tá bom? E aí você vai falar, professora, mas isso não é desrespeitar o princípio da proveniência? Porque o princípio da proveniência não diz que os documentos de uma instituição não podem ser misturados aos de outra instituição? Como é que a senhora pode ensinar isso? E agora você está falando que se uma instituição encerra suas atividades, a outra instituição vai pegar esses documentos. Pessoal, isso não é desrespeitar o princípio da proveniência, tá bom? Isso é uma necessidade que a gente tem. Uma instituição finalizou suas atividades, outra instituição vai dar continuidade a essas atividades, ela vai precisar dessa documentação. Essa documentação vai ser misturada com as documentações da entidade que recebeu? Com a documentação da entidade que recebeu? Não, pessoal, a gente vai fazer um marco, tá bom? Esses documentos aqui, tudo registrado, tudo listado. Esses documentos aqui, eles foram produzidos e recebidos enquanto a outra instituição, a instituição inicial, estava em atividade, tá bom? A partir daqui, a gente tem o fundo documental da outra instituição que recebeu essas atividades, que absorveu essas atividades, tá bom? Então, não é desrespeitar o princípio da proveniência. Isso é uma necessidade administrativa, tá bom? Professora, e se essa nova instituição, né, ela foi criada, mas não absorveu as atividades, ou se essa instituição inicial simplesmente encerrou as suas atividades e pronto. Com quem ficam esses documentos? Aí, pessoal, o arquivo público da esfera de competência da instituição pública vai recolher esses documentos. Imagina se a UFMG encerra suas atividades, né? E aí esses documentos vão ser recolhidos por quem? Vão ser recolhidos pelo Arquivo Nacional, porque o Arquivo Nacional é o arquivo público na esfera de competência da UFMG, que faz parte do Poder Executivo Federal. Beleza? Massa, professora. Então, questãozinha 5 aí, certinha. E nós vamos para a próxima. Uma das características básicas do arquivo é que o significado do acervo documental não depende das relações que os documentos tenham entre si. Pessoal, eu falei para vocês aqui agora de contexto. Os documentos arquivísticos, eles só têm relação entre si. Eles só têm, porque eles são produzidos ou são recebidos para desenvolver uma atividade institucional, para desenvolver uma função institucional. Essas funções, elas se conversam, tá tudo ligado. Todos os documentos que são produzidos, eles são produzidos com um objetivo comum, que é respeitar a missão, né, da instituição, promover as atividades que a instituição precisa desenvolver, tudo bem? Então, esse contexto, essa inter-relação, ela é super importante nos documentos de arquivo. A questão está falando aqui que uma das características básicas é que o significado do acervo não depende das relações que os documentos têm entre si. Pessoal, depende sim, tá bom? Questãozinha aí, incorreta. E nós vamos para a próxima. Questão número 7. Os objetivos primários dos arquivos são jurídicos, funcionais e administrativos. Gente, essa questão aqui me dá uma dor de cabeça tão grande. Você sabe por quê? Olha só. Quando a gente estuda gestão de documentos, a professora fala assim para vocês, lá no Direção Concurso, né? Se você não é meu aluno, resolve isso logo, seja meu aluno, resolve arquivologia na sua vida de concurseiro. Gente, olha só. Curso bom, você vai fazer uma vez, você vai entender, você vai ter a professora aqui para poder te auxiliar sempre que você tiver uma dúvida em alguma questão. Então, faça o curso, entenda a arquivologia e pronto, resolveu o problema. Porque a arquivologia não é aquela matéria que a gente fica, ai meu Deus, que dificuldade para sempre. Não, aprendeu, bem aprendido, digamos assim, resolveu o problema, tá bom? Então, você que é meu aluno de Direção Concurso, nas nossas aulas de gestão de documentos, eu falo assim para você. Pessoal, os documentos, eles têm dois valores para a instituição. Eles têm os valores primários e os valores secundários.
Os documentos primários, com valores primários, eles são encontrados nos arquivos correntes e nos arquivos intermediários. Por quê? Porque é nesses arquivos que o documento ainda está produzindo os efeitos pelos quais eles foram criados. É nesses arquivos, no arquivo corrente, que é o nosso setor de trabalho, e no arquivo intermediário, que os documentos estão sendo utilizados com maior ou menor frequência. Então, eles têm valor primário. E aí eu falo para você, pessoal, que esses documentos, vou até chegar aqui mais pertinho para a gente poder escrever e vocês não esquecerem. Os documentos de valor primário, eles possuem características administrativas, eles possuem características fiscais e características legais, tudo bem? E eles ficam onde? No arquivo corrente e no arquivo intermediário, beleza? E eu também falo para você que os arquivos permanentes, eles possuem características históricas, culturais, probatórias e informativas, que compõem o quê? O valor secundário. Então, o valor secundário eu só vou encontrar onde? Nos documentos permanentes. E eu vou ter que características lá? Históricas, culturais, probatórias e informativas, beleza? E aí, tá. Os documentos permanentes, né? Tem essas características, são documentos que já cumpriram suas funções primárias e agora possuem outro valor para a instituição, né? Eles vão ficar guardados para sempre devido às suas características históricas, culturais, probatórias ou informativas, tá? Aí, beleza, ótimo, né? Falei para você. Aí vem uma questão e fala assim que os objetivos primários do arquivo são jurídicos, funcionais e administrativos. Aí você vai olhar aqui e vai falar, objetivos primários, ó, a questão tá falando disso aqui. Então, o que eu tenho que achar é isso aqui, né? Vamos ver se bate lá na questão. Aí tá. Os objetivos primários dos arquivos são jurídicos, funcionais e administrativos. Administrativos, ok, ó, tá aqui, ó, administrativos. Aí você vai procurar fiscais e legais, né? Mas não tem fiscais e legais aí. Aí ele tá falando de jurídicos e funcionais. Aí você vai falar, ah, não, essa professora não tá dando certo, não, ué. Ela falou que os arquivos primários, né, os documentos primários com valor primário, são constituídos de características administrativas, fiscais e legais. E aí a banca tá falando que é jurídico, funcional e administrativo e deu o gabarito como certo. Como é que faz? Pessoal, aqui ele não está falando bem dos valores primários e secundários. Ele não está falando disso. Ele está falando de objetivos primários. Então, semanticamente, ele está te falando assim, os objetivos precípuos, né, os objetivos mais importantes dos documentos de arquivos, os objetivos iniciais, são jurídicos, funcionais e administrativos. Semanticamente falando, sabe? E não é para isso? Não são jurídicos, funcionais, né, e administrativos que a gente cria os documentos inicialmente? Sim, pessoal, mas é semanticamente falando. Ele não está falando das características do valor primário e do valor secundário, não. Tá bom? Então, por isso que essa questão aí tá certa, mas eu queria destacar isso para você, porque eu não quero que você assista a minha aula, venha nessa questão e não consiga responder, porque vai estar diferente das características do valor primário que eu te dei. Aqui ele não está falando do valor primário e secundário. Aqui ele está falando das características principais dos arquivos, as que mais saltam. E, de fato, são características, os documentos de arquivo, eles são criados para fins jurídicos, eles são criados para desenvolver as questões funcionais da instituição, eles são criados com objetivos administrativos. Isso tudo, pessoal, é para servir a administração. E os documentos de arquivo, eles são criados, são produzidos e recebidos para servir a instituição, para servir a administração, e não com fins históricos, tá bom? Isso aí pode ser que ele venha a ter futuramente, mas não inicialmente, tá bom? Então, questão número 7, certinha, eu não podia deixar de falar isso com vocês, porque eu tenho certeza que vocês iam bater lá no meu Instagram e falar, ó, professor, isso aqui, ó, que você falou tá errado. Então tá, vamos lá, questão número 8. Entre os tipos documentais, inclui-se a portaria de instauração de inquérito. Pessoal, para resolver essa questão, você tem que saber essa formulazinha aqui, ó. Que o tipo documental vai ser a espécie mais a função do documento. Exemplo, professora, se eu tiver uma ata, eu vou ter só uma espécie documental. Mas se eu tiver uma ata de reunião,
vou botar abreviado aqui, eu vou ter um tipo documental. Então, ata é uma espécie de reunião, é uma função. Ata de reunião vai me dar um tipo documental. Assim como na questão coloca aqui, ó, a portaria, pessoal, é uma espécie documental. De instauração de inquérito é a função dessa espécie documental. Então, se eu tenho uma espécie aliada a uma função, eu vou ter um tipo documental, por isso que essa questãozinha, ó, tá certinha, beleza? Aplica essa fórmula aí que vai dar bom. Vamos lá. De acordo com o princípio de respeito aos fundos, os arquivos de uma pessoa jurídica ou física devem ser mantidos separadamente dos arquivos de outras pessoas jurídicas ou físicas? Pessoal, se eu tenho uma instituição A e uma instituição B, a instituição A produz seus próprios documentos, a instituição B produz os seus próprios documentos. Se eu faço isso com esses documentos, com esses conjuntos documentais, o que acontece? Eu desrespeito o princípio de respeito aos fundos, porque esse princípio vai falar que esses documentos de uma instituição não podem ser misturados com os documentos de outra instituição, sob pena de perder o contexto, que é aquilo que eu expliquei para você. Se eu misturo os documentos de várias instituições, te dou esse documento para você analisar. Você não vai saber de onde que ele veio, a que função institucional ele está fazendo referência, a qual atividade ele está fazendo referência, fica muito descontextualizado. Então, os documentos, eles não podem se misturar sob hipótese alguma, tudo bem? A não ser naqueles casos que eu falei para você, né, de transferência de funções. Aí a gente vai analisar mais a fundo, ainda assim não é uma mistura, né, tem uma separação ali que é bem feita, né, dos documentos que foram produzidos pela instituição inicial e pela instituição que absorveu as atividades, tá bom? Então, a gente tem aí o gabarito da questão número 9, certinho, esse é o princípio de respeito aos fundos. Número 10, a classificação de documentos de arquivo é realizada com a aplicação do Código de Classificação, instrumento que é preparado a partir das funções e das atividades que gerem o arquivo. Aqui ele está falando, pessoal, da classificação de documentos, né? E aí está falando que o que a gente utiliza para classificar? O Código de Classificação. Esse código se baseia o quê? Nas funções e nas atividades da instituição. Então, o que é classificar um documento, né? Eu pegar um documento, identificar a qual atividade, a qual função esse documento faz referência, e depois que eu fizer essa identificação, pessoal, eu vou lá no meu plano de classificação e vou falar, esse relatório de atividades aqui, ele pode ser encaixado nessa classe. Então, isso é classificar. Aí eu vou olhar a classe, eu vou pegar um código que faz referência a essa classe e vou colocar no documento para eu saber a qual código esse documento se refere, tá bom? Então, sim, a classificação utiliza o plano, o código de classificação, né? E esse plano, esse código vai representar as funções e as atividades da instituição. Então, nós temos aí uma questão número 10, certinha. Vamos para a próxima? Vamos lá. A sequência correta para a organização dos documentos é inicialmente o arquivamento, em seguida a ordenação e, por último, a classificação. Então, ele está falando que primeiro eu arquivo, depois eu ordeno e depois eu classifico. Pessoal, não está correta essa ordem. Não está correta essa ordem de arquivamento, tá bom? Olha só. Entre arquivamento, ordenação e classificação, a primeira coisa que eu faço é classificar, que é o que eu falei para vocês agora. Eu analiso o documento, eu identifico a qual função, atividade ele faz referência, eu vou lá no meu plano de classificação, encaixo esse documento em uma classe, e aí essa classe vai ter um código, e esse código eu vou aplicar no documento. Então, a primeira coisa que eu faço é classificar. Então, vamos supor que o código foi 02, esse código. Beleza, classifiquei código 02. Depois, o que eu faço? Eu ordeno ou eu arquivo? Eu ordeno. E o que é ordenar? É eu pegar todos esses documentos que possuem o código 02 e reunir todas as caixas dos documentos que possuem o código 02. Isso é ordenar, tá bom? E o que é arquivar? Pegar essas caixas, esses documentos que possuem o código 02 e colocar numa estante, tá bom? Ou arquivar no meu sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, tá bom? É isso. Então, a ordem é classificação, ordenação e arquivamento. Não é a ordem que a questão coloca aqui, então por isso aqui que a gente tem um gabarito incorreto. E vamos aí para a nossa última questão. Professora, já tá até com saudade de vocês, olha só. Vamos lá. Professora, com saudade não, ninguém aguenta mais arquivologia. Gente, coloca no coração de vocês, internaliza, a arquivologia é muito bacana, muito bacana. Vocês vão ver aí arquivistas lá na Polícia Federal, tenho certeza que fazendo um ótimo trabalho. Vamos lá.
A tabela de temporalidade é um trabalho multidisciplinar, pois envolve profissionais de várias áreas para definir os prazos de guarda e a destinação final do documento, que pode ser eliminação ou guarda permanente. Olha que questão linda, gente. Falando da tabela de temporalidade, né, que é um instrumento que vai definir por quanto tempo cada documento vai ficar em cada fase do ciclo documental, além de definir se os documentos vão ser eliminados ou guardados permanentemente. De fato, é feita por uma equipe multidisciplinar, tá, pessoal? Que ali vai refletir, né, as funções e as atividades da instituição. Então, se eu estou falando de um escritório de advocacia, não tem como um advogado não participar da produção da tabela de temporalidade, tá bom? Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Normalmente os arquivistas também trabalham, né, com essa questão, que a gente tem uma ideia melhor, assim, de como é que funciona o tempo de cada documento, de acordo com o uso dele durante as atividades institucionais. Então, aí a gente tem a questão número 12, certinha, e finalizamos a prova de 2018 para o cargo de escrivão da Polícia Federal. Imagina se a sua prova, que já está chegando, vier com esse nível aqui. Imagina se essas questões que a gente fez aqui cair na sua prova. Imagina se um conceito ou outro que eu te passei cair na sua prova e te ajudar a resolver uma questão. Pessoal, isso é valioso vocês treinarem. Então, a professora está colocando os conteúdos aqui para vocês, né? Já fizemos várias coisas, já fizemos inclusive 4 simulados por nível de dificuldade. Aproveitem essas oportunidades. Eu falo demais mesmo, pessoal, mas eu falo demais porque tem gente que só tem esse material aqui para estudar. Então, eu preciso passar o máximo de informações para você. Aí você fica pensando, tá, professora, mas eu não tenho só esse material para estudar. Eu estudo pelo seu conteúdo, pelo seu curso do Direção Concursos, que é super completo, e aí você fala demais, eu fico com preguiça de assistir esse vídeo. Pessoal, não tem isso. Vocês têm que aproveitar todas as informações que todos os professores te passam, porque pode ser que uma coisinha ou outra dê um clique em você. Pode ser que você lembre dessa coisinha ou outra que a professora está falando aqui na hora da sua prova. Então não tenham preguiça, tenham disposição. A prova está chegando, o pior já passou. O que vocês estudaram até agora tá aí na cabeça de vocês, então vamos sedimentar esse conhecimento, vamos treinar, vamos pegar informações adicionais para inserir nesse conhecimento, tá bom? Não fiquem com preguiça, aproveitem as oportunidades. Em breve nós vamos ter novos conteúdos aqui no canal e no Instagram, então continuem acompanhando aí, tá bom? Pega aí uma horinha do seu almoço, assiste e vai anotando, e aí quem sabe a gente não tem um bom resultado na prova. Eu tô torcendo por vocês, tô torcendo por muitos de vocês que eu tenho acompanhado aí durante esses meses e tem sido muito bacana, tá, pessoal? Me segue lá no Instagram, não esquece, @profserenaalves. Se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos que eu tô postando aqui de conteúdos para vocês. Um abraço para todo mundo, obrigada por ter assistido e até a próxima.